A diversidade que a gente tem no vinho brasileiro já é grande e ela está aumentando, certo? E uma das coisas que a gente ouve muito sobre vinho brasileiro é o seguinte: o Brasil ainda é muito novo, é um país produtor de vinho que está começando, então tem muito que avançar, tem muito que conhecer, tem muito que... E eu vou dizer para vocês que essa história não é bem assim, certo? Porque a gente tem vinho no Brasil praticamente desde o descobrimento, certo? Claro que eu não estou comparando a história de vinho no Brasil com a história de vinho na França, na Itália, que tem vinhos há muito mais tempo, né? A Borgonha, que há 1000 anos, né? Cuida dos terroirs, das zonas, separando, vendo o que melhor desenvolve, características diferentes. É outra coisa, mas que a gente não é novo na produção de vinho. A gente tem muita história já. E essa história vai ter pontos importantes, né? Vão ter marcos importantes, como a chegada, o próprio descobrimento, depois os próprios os povos jesuítas no Rio Grande do Sul, porque o vinho é muito usado na Eucaristia, né? Nas missas e tudo mais. Então, os jesuítas têm a cultura do vinho também neles. Então, durante essa atuação nos povos das missões, a gente vai ter o vinho muito presente. Depois tem a chegada dos casais açorianos em Porto Alegre, e os casais açorianos, eles vêm principalmente... Porque os açorianos é uma história muito interessante, assim. Os açorianos, eles vêm da ilha dos Açores, tanto que o primeiro nome de Porto Alegre é Porto dos Casais, né? É onde os casais chegam, depois vai virar Porto Alegre. E eles vêm fugidos, porque lá era muito pobre, tinha questões da Inquisição ainda muito presentes, né? A formação dos Açores tem muitas pessoas que estão fugindo da Inquisição, que vem lá desde 1500, 1600, 1700, uma Inquisição muito forte. E aí tem boa parte também de imigrantes da própria Espanha que vêm para os Açores e depois vêm para Portugal, vêm para o Brasil e chegam em Porto Alegre, né? Chegam. E daí esses Açores começam a se espalhar e eles também têm a cultura do vinho. E depois a gente vai ter um outro marco que é um grande divisor de águas, que vai ser ali 1870 mais ou menos, que é a chegada dos imigrantes italianos. Mas esse é um ponto importante. Os imigrantes italianos, eles são um marco importante, mas o vinho no Brasil não começa com eles. Eles vão trazer uma cultura muito inerente do vinho e vão fazer alavancar o vinho, com certeza. Mas não começa com a imigração italiana. Esse é um ponto importante. Mas aqui a gente vai ter um marco importante com os italianos, porque eles vão para a Serra Gaúcha, eles colonizam a Serra Gaúcha, e é hoje um marco importante da produção de vinho no Brasil. E aí, claro, a cultura muito forte e tudo isso que a gente já sabe que acontece hoje na Serra e que a cultura italiana tem essa influência. Claro, depois daqui a gente vai ter marcos importantes também, como a gente vai ter o surgimento das cooperativas, e aí vai ser um marco importante. A gente vai ter o surgimento de empresas de consistência, a gente vai ter o surgimento de sindicatos, ou seja, vão se associando, né? Vamos falar assim, o negócio vinho vai crescendo, vai ganhando espaço. A Josiane falando que os 60 casais açorianos, sim, é da escola, né? A gente estuda muito isso aqui, principalmente ensino médio, também no ensino fundamental, nós aqui no Rio Grande do Sul, porque isso foi um marco importante, inclusive, para a fundação da capital, que é Porto Alegre. Mas é legal, assim, a gente entender que vinho brasileiro tem uma história muito rica há bastante tempo. Mas vai ter outro marco importante, que vai ser um marco que aí, claro, tem depois disso surgimento das cooperativas, surgimento de sindicato, surgimento de organizações de classe e depois a chegada das multinacionais. E com a chegada das multinacionais, se a gente está falando aí de anos 60, anos 70, a gente está falando de uma mudança na qualidade do vinho. Eles trazem mais conhecimento, eles trazem mais técnicas, e isso vai se estender, depois essas cooperativas não, mas essas multinacionais, elas acabam perdendo um pouco de força, né? Mas a gente tem hoje algumas aqui bem interessantes, como o caso da Chandon, que é um grande case, né? Até hoje, Chandon é um grande produtor de espumante com nível de qualidade alta e o melhor de tudo, método tanque, método Charmat. Todo mundo fala, não, método Champenoise é melhor e tal. Chandon está aí para mostrar que não necessariamente, ok? E aí a gente tem algumas marcas aqui que usam, inclusive, essa referência
de muito tempo de tradição, né? A gente já tem a Peter Longo em Garibaldi, que produz espumantes há mais de 100 anos, né? A própria Casa Perini, a própria Casa Valduga, que usa essa referência da chegada dos imigrantes aqui, da família que chega e começa a produção de vinho. Então, é muito legal, assim, mostra aqui que, inclusive, eles usam na marca deles essa referência. Então, se a gente falar, mesmo com a chegada dos imigrantes italianos, a gente já tem muita história. Só que isso também nos gera uma diversidade muito grande, não só pelas culturas que chegaram, colonizaram e tem essa influência na produção, mas também no terroir. A gente é muito diverso. A gente é um continente, o Brasil é um continente. Vamos falar assim, né? O Brasil é muito grande. Se a gente fala de mais de 200 milhões de habitantes, a gente é um continente. Então, é legal a gente pensar que o Rio Grande do Sul é responsável aí por mais de 80% de toda a produção do vinho no Brasil, sim, mas os novos projetos que vêm surgindo em Minas Gerais, São Paulo, Goiás, eu vou trazer algumas vinícolas para vocês, depois eu comento aqui, que são muito legais, e o nível de qualidade é alto. O Brasil tem alguns projetos assim muito legais no Vale de São Francisco, de pensar que é uma região produtora. No Nordeste brasileiro, que faz um calor muito grande, eles conseguirem fazer vinhos com uma qualidade alta, interessante, é muito legal. Ok? E aonde a gente está falando? Deixa eu até pegar aqui e marcar meu mouse, para que vocês consigam ver melhor. Eu boto aqui ele com esse pontinho vermelhinho. E a gente está falando aqui, né, Vale de São Francisco no Nordeste. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre o Vale de São Francisco. E se a gente parar para pensar que são técnicas que eles desenvolvem no Vale do São Francisco, e até nesses chamados vinhos tropicais, né, que pega essa zona de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, são técnicas de cultivo diferente, onde eles fazem colheita no inverno, porque lá o inverno é menos frio, certo? E eles fazem colheita no inverno, eles invertem o ciclo da videira para ter qualidades diferentes, né? Ter características diferentes. E no próprio Vale do São Francisco, onde eles têm mais de uma safra por ano, porque lá não tem inverno. A temperatura média lá é 27 graus. É praticamente o nosso verão na Serra Gaúcha. Eles fazem com controle de água, de irrigação, diferentes ciclos na videira. Chega a ter 2 safras por ano, até às vezes mais, 2,5 safras por ano, lá porque eles vão controlando com água. E a gente vai ver isso daqui a pouco. E é muito legal isso vai mostrando o quão diverso é. Claro, aí a gente começa a pensar o seguinte, cada local tem predisposições, né? Tem predisposições diferentes, o contexto do terroir vai trazendo caráteres diferentes, ok? E é muito bacana, se a gente pegar o próprio Rio Grande do Sul, se a gente comparar a Serra Gaúcha entre elas, só a Serra Gaúcha já é uma diversidade enorme, certo? Se a gente pegar ali do pé da serra, né, que a gente chama, que a gente tem ali a Donguerino, que é uma vinícola muito legal, tá? Recomendo muito vocês conhecerem, o projeto deles é lindo, eles têm uma consistência de produção muito bacana, que é no pé da serra, estamos falando ali 400 metros de altitude, mais ou menos, até tu pegar uma vinícola lá ainda na Serra Gaúcha, como o Pinto Bandeira, com 700 metros, o caso do espumante que eu estou tomando, né? O espumante da Aurora Pinto Bandeira, é um espumante extra brut, que está os vinhedos a 700 metros, e aí a nossa Serra Gaúcha vai até quase 900 metros, é muito diferente, né? Composição de solo, e vai produzindo uvas com caráteres diferentes.